Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. No episódio de hoje de futebol brasileiro, vamos falar do Palmeiras, que é mais líder do que nunca. Agora 4 pontos de distância do segundo colocado Flamengo, que escorregou nessa rodada. O Palmeiras engrenando, hein? E para comentar de tudo isso, eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo Thiago. Fala, galera. E Lucas. Fala, rapaziada. O Palmeiras que buscou uma virada ali em 6 minutos, né? Com o Murilo e com o Maurício. O time jogou fora de casa contra o Bragantino, que também o Bragantino vem disputando ali ponto a ponto com o Flamengo, com o Palmeiras ali no G4. Mas o esforço do Bragantino não foi o suficiente, mesmo fazendo gol ali ao começo do jogo. O Palmeiras engrenou o time. É um time que já está classificado na Copa Libertadores, é líder, joga agora a próxima partida para finalizar ali a fase de grupos da Libertadores, mas pode colocar a molecada para jogar, pode colocar o sub-20, porque ninguém tira a liderança do Palmeiras. E o próximo jogo não é nada mais, nada menos que o Flamengo. Então, o Palmeiras pode se distanciar ainda mais do segundo colocado. Mais um jogo do Palmeiras em que ele consegue fazer a virada, né? Então sai atrás e consegue a virada. É impressionante a força mental desse time. O Palmeiras vem muito bem em todas as competições, fazendo gols, tomando poucos gols e todo mundo jogando, rodando muito bem o elenco, todo mundo jogando bem. Impressionante como o Abel conseguiu encaixar de novo, né? Esse time do Palmeiras parecia que tinha se perdido um pouco, né? Por causa das fases do Paulista, final do Paulista, comecinho do Brasileiro, deu uma oscilada, mas agora com o Abel botou as rédeas no time, o time está seguindo um caminho muito bom, liderança geral da Libertadores, liderança do Brasileiro, 4 pontos em cima do Flamengo, venceu um rival direto, o Bragantino, que estava lá em cima também, de virada na casa do Bragantino. Então mostra a superioridade do elenco do Palmeiras, a força do time, força mental do elenco. E o Palmeiras até agora está se preparando muito bem até para o Mundial de Clubes, né? Que é o grande objetivo do time. Mas seja muito difícil, né? Grandes times europeus envolvidos, mas o Palmeiras está se preparando muito bem e está saindo muito bem nas competições em que está na disputa. Vitória muito importante do Palmeiras contra um time que tá brigando lá em cima, um confronto direto. O Bragantino que vem fazendo uma campanha muito surpreendente nesse brasileiro, tá em quarto até aqui. E eu acho que o Palmeiras não fez uma grandíssima partida, mas por ser fora de casa, o resultado foi o que mais importou. E eu acho que o elenco do Palmeiras fez diferença, né? O Palmeiras tinha ali no banco o Evangelista, Rafael Veiga, Felipe Anderson. Felipe Anderson e Rafael Veiga nem entraram. Então, acho que esse fator fez muita diferença. O elenco do Palmeiras, acredito que seja o melhor do Brasil. E isso definiu o jogo, né? O Palmeiras começou perdendo, mas conseguiu a vitória, para mim, graças ao elenco recheado que tem. E a gente comentou bastante também nos últimos episódios, que é naquela questão de estruturar o time. Como o São Paulo vinha sofrendo com desfalques e tudo mais, o Palmeiras, como o Thiago comentou, vinha oscilando bastante no Paulista, mas era um momento de transição, um momento do Abel ver quem vai assumir cada posição, porque o Palmeiras vem de uma reformulação também nos últimos anos, né? Você vê que não é mais aquele elenco titular praticamente da temporada passada, mudou algumas peças e teve que ter um período de adaptação. Eu acho que o Paulista foi muito disso, mesmo que o time tenha chegado à final, ter perdido por Corinthians, mas mesmo assim poderia ter tido um título no início do ano, que era uma disputa ali para o quarto título seguido do Palmeiras no Paulista. Então, você vê que mesmo em períodos de adaptação, em períodos de oscilação, o Palmeiras é um time muito competitivo. E não seria diferente no brasileiro. O time ali que está disputando ponto a ponto com ele, que é o Flamengo, tem um elenco muito recheado também, como o Lucas falou, mas escorrega. Escorrega em clássicos, deixa pontos pelo caminho, erros que o Palmeiras não comete, né? Como, por exemplo, ganhou o clássico contra o São Paulo na última rodada. Então, são pontos muito positivos para o elenco do Abel Ferreira. E dando sequência na rodada, tivemos o Clássico Paulista. Comentamos aqui no Campeonato Paulista. Tivemos o finalista, o campeão Corinthians. Enfrentou em casa o Santos. O Santos que
vem gerando piada na internet que os times da Série A, quando sabe que o próximo jogo é contra o Santos, comemoram porque sabe que encontrará um jogo mais fácil. O Santos, que atualmente está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 5 pontos, enfrentou o Corinthians e foi derrotado, ainda por cima, pela lei do ex. E o Yuri Alberto virou um carrasco do Santos, né? Todo jogo agora o Yuri Alberto inventa de fazer gol. 1-0 Corinthians, primeira vitória do Dorival Júnior, comandando um clássico agora no comando do Corinthians. O Corinthians tem os seus melhores jogadores, Depay e Garro fora. O Corinthians não jogou bem também. O Santos conseguiu mostrar ali alguma força no primeiro tempo, teve a melhor chance no primeiro tempo. O Zé Ivaldo conseguiu, cara, perder uma bola na cara do gol e no segundo tempo os caras morrem, o preparo físico vai para o espaço. O Corinthians teve mais perna e teve o seu prêmio, né? Mas foi assim, um jogo horrível de se assistir, tanto de um lado quanto do outro. Né, o Yuri Alberto, a sorte do Corinthians é que o Yuri Alberto, quando é para pegar time que ele já jogou, ele vira o CR7. Marca gol, joga pra caramba, tal, não precisou de Depay nem de Garro para se destacar dessa vez. Pelo lado do Santos, não é nem a derrota em si pro Corinthians que gera um burburinho, uma crise no Santos, né? Porque o Santos nunca ganhou do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então, o torcedor não tava esperando muito, cara. Eu mesmo tava olhando assim e falei, se empatar, a gente já sai super feliz. E se ganhar, velho, porra, tem que, sabe, ir ajoelhado, subir lá o Monte Serra lá ajoelhado. Porque não ganha, cara. É um time que não tem cultura de vencer, não tem ânimo, não tem sangue, não tem nada. Não tem nada. Você pega o Santos ali, parece que os caras se encontraram sexta-feira à noite. Ô, rapaziada, vamos pelada domingo? Bora? Leva teus 10 reais lá, valendo uma coca. Parece que é isso. É inexplicável, cara. É inexplicável, porque o Corinthians é um time, com todo respeito, que também não é um leão. Não é também essa. Não é uma seleção. Pô, perdeu do Mirassol lá, mano. Quem é o Mirassol? Aí chega na vez do Santos jogar com os caras, aí entra com aquele medo, aquela coisa, pô, é o Corinthians. Pô, não é um time que disputa pra ser campeão de nada. Não é um time que é pra impor esse medo todo no time do Santos. É aquele negócio, né? O problema do Santos é que ele vai pegar sempre os 19 melhores times. A queda tá decretada, cara. Você pega ali Sport e Santos, já era. Só esperar os outros dois. Não tem salvação, assim. Tem que ser um milagre. Porque não vai ter essa virada de chave que todo mundo tá esperando. Vamos ver. Não vai rolar, velho. A não ser que faça que nem o Corinthians fez ano passado. Viu que vai cair? Traz os caras, velho. Traz um cara bom, traz um cara ali pra dividir responsabilidade. Tem que gastar, tem que contratar. O Santos Porque tem o Neymar. O Santos tem o Neymar no tudo seu bem, mas o elenco, Neymar por não mais joga, que velho. mas por mais que não jogue, já gasta uma fortuna com o Neymar. Então, não sei se vale a pena gastar com mais jogadores, sendo que tem um elenco ali que. Será que é o comando do técnico? O técnico Não, acabou de não chegar. acho. Não dá pra pôr na conta do técnico uma fase que vem já há 3 anos, cara. O Santos tava Você, na série. você ouviu algum sinal de melhora também nesses últimos jogos? Alguma mudança? Cara, Esses sinais. eu acho que contra o jogo contra o Corinthians teve uma melhora. Jogou melhor que o Corinthians no primeiro tempo. O problema é que chegou no segundo tempo, os caras morrem, cara. É inexplicável, assim. Não... É o que eu tô falando pra você. Parece que os caras estão trabalhando na padaria a semana inteira, arrumou lá um joguinho pra jogar final de semana e vamos ver o que dá. Não é, pô. Não tem preparo físico. O Santos não joga nenhuma competição internacional, cara. Muitos jogos em meio de semana aí que o Corinthians faz, que os outros grandes clubes fazem, o Santos não faz. E mesmo assim o Santos tá morrendo mais que os caras, tá pior. Se for chegar no final da temporada, o Santos vai ter. Os caras vão ter 20 jogos a mais que o Santos, cara. E o Santos vai ter caído. Os caras vão lá pro Paraguai, pro não sei aonde, viaja. O jogo não é só o jogo. Tem viagem, tem esse cansaço, isso tudo acumula.
E o Santos não consegue se equiparar, pelo menos nem fazer frente. Ontem, se o gênio do Félix Torres não faz a falta lá no começo da jogada, era 2-0, velho. Contra um time que não joga o melhor futebol do mundo também. Não estamos jogando com o Barcelona do Guardiola, pô. Entendeu? Isso é o que é o revoltante. O Corinthians foi lá e fez o dele. Não jogou bem, mas ganhou. O importante é ganhar. O Santos não consegue sequer fazer frente. Quando tem a bola do jogo, aí você tem quem lá na frente pra cabecear? O Zé Ivaldo. Tem Neymar. Mas o Neymar não joga, velho. Eu espero, lógico, nossa, como todo Santista deve esperar, Neymar voltar e jogar bem, cara, e mudar o ânimo do time. Ontem, ele podia estar lá, dando aquele ânimo, aquela força, os caras olhar para os caras no vestiário lá, no intervalo do jogo, 0-0, com o Santos tendo um primeiro tempo melhor, você chegar lá no vestiário e você ter um Neymar, cara, para te animar, para falar, pô, vamos, cara, tá? É uma coisa. Você olhar lá o auxiliar do Tite, 20 anos lá na sombra do Tite, é outra. Não tô crucificando o técnico, que não tem nada a ver. Ainda não tem nada a ver. Não passa por ele essa ruindade, cara, essa coisa ruim que tem ali, uma coisa, eu não sei, esquisita, pesada. É um negócio que é inexplicável. O Santos que vai ter que enfrentar esses desafios de clubes aí praticamente o campeonato inteiro. O Corinthians, que a gente comentou, vem disputando em meio de tabela, tem confrontos importantes no meio da semana na Sul-Americana, mas o Santos ainda não enfrentou um Flamengo, um Palmeiras, até mesmo o Bragantino, que o Santos já enfrentou, que ocupa ali a zona de classificação, o G4. O Santos tem um desafio enorme nesse Campeonato Brasileiro e agora está a 4 pontos dentro da zona do rebaixamento, né? O primeiro clube ali, que é o Vitória, está com 9 pontos, ou seja, não é apenas mais uma vitória, já são 2 jogos, né? Então pode ser que esse número aumente. E vai pegar o próprio Vitória, né? Domingo agora. E ali a briga do desespero, né? Dos desesperados. O Santos, se não ganhar do Vitória, o Neymar vai voltar agora. Quinta-feira contra o CRB, ele volta. Ele vai jogar. Que é outro Já, jogo importante, já tá viu? ali. Porque Então, mas, pô, cara, se não ganhou na Vila, velho, vai lá pro norte lá, quem garante que vai ganhar? Os cara sabem a fase que tá o Santos, eles vão dar a vida, vão dar a alma. Coisa que os caras do Santos não fazem, cara. É protesto, pode fazer o que for ali, os caras sempre com aquela vibe de, pô, cara, estamos na praia ali no Canal 2, curtindo ali, pô, quebra-mar. É assim, velho. Ah, o Neymar tá custando, tem aqui esse lance do Neymar lá, tá custando 21 milhões por mês e tal. Isso é uma coisa que é de patrocínio, a marca do cara tal. Mas o que sai mesmo do bolso do Santos não é essa grana toda. Eu acho que muita gente tenta colocar como se o Neymar, o quanto ele vale, o quanto ele vale, o quanto ele custa, né? É isso que atrapalha o Santos? Pô, pra mim não é, velho. Não é. Então eu não acho que seja isso. E também não acho que esse lance dele ter ido na Kings League fazer comemorar lá o título dos caras tenha atrapalhado. O Santos perdeu porque o Neymar foi na Kings League? Não. Mas ele podia ter estado ali, naquele momento que, pô, é o que eu falei, chegar no vestiário, ter o Neymar ali, porque o Santos já pegou times ali, que nem você falou, não enfrentou ainda a nata do Brasileirão, o Santos. O Santos perdeu pro Vasco, irmão. O Santos empatou com o Ceará, no Allianz, com a casa cheia, cheio de torcedor do Santos lá. Os caras, na medida do possível, lotaram o estádio, velho. Os caras pagaram pra ver o Santos com visão parcial, mano. Pagou pra ver o Santos com visão parcial, os caras. E o Santos só avisou depois que os caras compraram o ingresso. Isso é bizarro, cara. Porque, assim, você vê que não é só jogador, não é só a comissão técnica, não é só o Neymar que tá ali no mundinho dele, né? No mundinho à parte que ele vive também. Quando ele não tá brilhando, cara, jogando lá e sendo o gênio que ele é da bola, ele tá num mundinho paralelo, cara. Ele não vive a mesma realidade que nenhum jogador do Brasil vive, entendeu? Ele só vive aquele mundinho dele ali, velho.
E isso é uma coisa que querendo ou não, impregna a imagem dele e atrela ao Santos. Se o Santos estivesse ganhando, ninguém ia querer saber, cara. Ninguém ia falar mal dele assim, ai, mas não tá ganhando, tá péssimo, tá mal, tá horrível. Tá? O Santos tá a ponto, cara, se cair esse ano, fecha as portas, velho. Surge com outro nome aí, Baixada Santista FC, vira outra coisa. Muda a sede lá pra São Vicente, não sei, vira São Vicente FC, faz qualquer coisa. Mas, pô, continuar do jeito que tá, não dá. E o Klaus ataca novamente também, né? Uma expulsão ali bizonha que ele arrumou pro Escobar, num lance que não aconteceu nada, foi um bate-boca ali, no qual o jogador do Corinthians que estava provocando, fazendo dando aquela inflamada, né, no jogo, porque é clássico e tem que ser assim mesmo, não pode entrar querendo mais ou menos, tem que botar para lascar, sabe? Só que o jogador do Santos não mereceu o cartão amarelo. Aí o gênio do Klaus foi dar uma de brabão, eu que mando aqui, foi dar amarelo para cada um. Ele deve com certeza ter esquecido que o cara já tinha amarelo. Aí ele vai ter que sacar o vermelho depois que ele se toca. Aí fica aquela cara de bobo, olhando. Pô, ó a porcaria que eu fiz aqui. O Santos vai ainda mais com esse desfalque contra o Vitória. Que o Escobar não é um jogador excelente, não é o melhor lateral do mundo, mas é um cara que pelo menos tá com vontade ali, né? Coisa que tá faltando. Esse lance que o André citou do Klaus, né? Impressionante a falta de atenção do juiz também, né? Porque é um lance de discussão. Você vê claramente que o Martins está provocando o jogador do Santos. E o juiz também, ele pede pros dois pararem, né? E o jogador do Corinthians continua e o do Santos continua também a discutir. Então, meio que desobedeceu as ordens dele, né? E aí ele se sentiu no direito de dar 2 cartões amarelos, um para cada um. Tanto que assim que o cara do Santos recebe o cartão amarelo, o Martins sai e vai lá pro outro lado do campo, vai lá pra ponta esquerda. Ele já conseguiu o que ele queria. O jogador do Santos, pra mim, foi inocente de ficar discutindo com ele, continuar a discussão, sendo que o juiz já tinha dado uma bronca neles. Então, ele acabou expulsando. Eu também acho que não é um lance pra expulsar, né? Nem dá cartão amarelo pra ninguém. Segue o jogo e bate logo o lateral, manda ele bater logo o lateral, sei lá, faz alguma coisa assim do tipo. Mas teve uma falta de respeito ali com o juiz, né? De eles mandar parar a discussão para ele seguir o jogo e os dois não pararam. Como um não tinha amarelo, o outro já tinha. Quem saiu prejudicado foi o jogador do Santista. Mas falando um pouquinho do jogo, né? Um jogo muito equilibrado, eu achei. Porque o primeiro tempo foi mais para o Santos e o segundo mais para o Corinthians. No final foi um jogo equilibrado. A primeira parte do jogo, o Santos perdeu duas oportunidades que não pode perder, o time na fase do Santos. Então tem que marcar. Se você não marca, você dá chance do adversário crescer e fazer o resultado. E foi exatamente isso que aconteceu. No segundo tempo, o Santos acabou sofrendo demais com o Corinthians, eu achei. Claro, não teve muitas chances, mas o Santos não conseguiu fazer nada no jogo, não conseguiu controlar a posse de bola, não conseguiu atacar. E perdeu o Soteldo machucado também. Parece que estourou a coxa, né? Algum músculo da coxa ali, saiu sentindo, que é um desfalque. Então é aquilo, né? Você vai minando a confiança dos jogadores, e fora esses problemas todos que o André citou já, de diretoria, de elenco, de Neymar, Kings League. Então acaba que sendo um grande problema aí para a sequência do Santos, né? E sobre o Corinthians, eu achei que foi o segundo tempo foi melhor. O Dorival escalou mal o time. É um time descompactado, não criando oportunidades. Eu não gostei da escalação. Acho que faltou mais um homem de frente ali. Ficou muita gente no meio para um time que não ataca tanto que nem o Santos. Então ficou bastante marcação no meio e sem saída. O Alberto ficou muito isolado. Aí no segundo tempo, né, o Martins fez uma bonita jogada pela direita e o Alberto acabou abrindo o placar. Daí o Corinthians melhorou, se encaixou na marcação contra o Santos, conseguiu criar mais jogadas e partir para cima. E detalhe que momento conturbado também no Corinthians, né? Augusto Melo vivendo com chances de impeachment, chances claras de impeachment. E o desligamento da chefe de departamento de medicina do Corinthians, né? A médica a doutora Ana foi desligada do clube.
uma reclamação até do Dorival na pós-coletiva, que não sabia se ia poder contar com o Mateuzinho ou não até últimos momentos, ninguém tinha avisado ele, então uma falta de comunicação. E parece que agora a lesão do Mateuzinho, ele ficou 2 jogos no banco e não poderia jogar. Então tá uma bagunça esse departamento médico do Corinthians. Então vamos aguardar aí que o Corinthians está bem movimentado também fora do campo. Eu concordo com você. A escalação do Dorival acho que foi bem ruim. O Yuri ficou muito preso lá no campo de ataque. E pra mim o principal é o Carrilho, que vinha sendo talvez o melhor jogador do Corinthians na temporada, estava muito preso ali no lado direito. O Dorival também nesses últimos jogos vem utilizando o Maicon como um primeiro volante, né, para fazer a saída de bola. Eu acho que ele tem qualidade técnica para isso, porém falta intensidade, né? O Maicon nunca foi um jogador tão intenso e agora que ele já não é mais um garoto, né, é menos ainda. Então acho que eu não sei se eu utilizaria o Maicon nessa posição, não sei nem se eu começaria com ele como titular nos jogos. Porém, foi uma vitória importante pro Corinthians, né? Perdeu pro Mirassol, tá sem Garro e sem Memphis, vencer então um clássico é sempre muito importante. E o Corinthians está em oitavo, né? Começou tropeçando no Brasileiro, mas agora tá tentando se reencontrar aí com o começo de trabalho do Dorival. Quem sabe o time começa a engrenar. Tá numa situação difícil na Sul-Americana, mas no Brasileirão não tá vivendo um momento ruim, não. E falando um pouco sobre o Neymar, né, como o André já citou, eu discordo um pouco dele. Eu acho que o Neymar ele acaba poluindo o ambiente do Santos com tanta notícia fora do campo. Ele prejudica muito o elenco com isso, expõe o elenco. Parece que o Santos não tem poder nenhum sobre ele. Ele faz o que quer com o Santos, o elenco, ele vai quando quer. Parece que é uma preparação de fachada, não sei até que ponto o Neymar está 100% dedicado para voltar aos gramados. Então, me parece que ele está muito mais preocupado, acho que a visão geral do público, ele está muito mais preocupado com a Kings League do que com o Santos. E isso só comprovou no final de semana. O time Itaquera precisando até do apoio dele, sei lá, uma palavra no vestiário com os caras, alguma coisa assim do tipo, e ele tava lá comemorando, abraçando o parça lá na Kings League. Então, eu acho que falta muito comprometimento pro Neymar. Não é, não é viável ter um jogador assim. Igual o André comentou que o salário dele 21, que o salário não, que os ganhos dele de 21 milhões, com contrato com o Santos e ele traz muito patrocínio. Ele pode até trazer muito patrocínio, eu até acredito, mas não vale a pena o Santos ficar refém de um jogador que não entra em campo e não tá ajudando o Santos em nada. Então, só tá deixando o clube com uma imagem horrível perante aos outros, a mídia, aos outros torcedores. Então eu acho que o Neymar até agora só fez mal ao Santos nessa volta. Cara, eu acho que é chover no molhado. Eu não discordo disso que o Thiago falou. Mas, cara, a situação do Santos ela é tão esquisita que é aquela coisa, né? Quem vai poder piorar mais a situação? Já tá horrível, cara. Tá no fundo do poço. A esperança é que esse cara, esse Neymar recuperado plenamente, tentando pelo menos tentando, cara, ser 20% do que foi o dia, 25% do que foi um dia, já é suficiente, cara, pra deitar no futebol brasileiro. Mas tem que jogar. Os vencimentos dele pode ser 21 milhões, pode ser. É um jogador, cara, que é diferenciado e vem mesmo esse pacote caro junto. Mas se ele tivesse jogando, pelo menos jogando, isso não faria tanta diferença, sabe? Eu acho os valores que ele recebe de patrocínio, de salário, que o Santos paga, qual sacrifício o Santos vai ter que fazer. O Santos paga. Como é que fala? O Santos paga hotel 5 estrelas para ele e para os amigos também, cara. Isso aí é bem absurdo, é bem bizarro. Mas assim, se o Neymar estivesse jogando, fazendo lá as suas partidas, fazendo seus gols, ajudando o time, o Santos não tivesse na situação que tá, da zona, tá na zona, tá afundado. O Santos não tá ali brigando para sair. O Santos tá afundado, cara. O Santos só não tem a pior campanha porque o Sport tá fazendo história também. O Sport tá fazendo mágica. Tá conseguindo ser pior que o Santos. Ele fez essa façanha. Em 2023, o ano que o Santos caiu,
O Santos tá muito melhor do que tá hoje em dia, cara. A nossa única esperança é o Neymar, cara. É o Neymar pegar, voltar, jogar bem, animar o pessoal, ver, pô, o cara tá se dedicando, vamos também. É a única esperança. Que renove até a Copa do Mundo, porque se não for isso, eu não sei de onde que vai tirar força. No elenco ali, não tem onde buscar. Nosso melhor jogador é o goleiro, cara. Isso é muito ruim. Então, o Santos caminha passos largos aí, a ruína. E só para completar com o Santos, eu acredito que uma das soluções pode ser que a SAF seja uma salvação para o clube da Baixada Santista. Seguindo aqui com outro clube que vinha muito oscilante nas rodadas, era o São Paulo. Não vencia no Brasileiro, até porque o último jogo que venceu foi contra o Santos, mas era só empate e derrota contra o Palmeiras. Mas jogando em casa contra o Grêmio, de virada, o São Paulo vence por 2-1 o Clube Gaúcho, com gol de Arboleda e André Silva. Houve um questionamento, um debate se foi pênalti em cima do Luciano. Na minha opinião, foi um erro muito juvenil ali do jogador do Grêmio, que deu aquele. Foi tentar tirar a bola, né? Pegou a canela ali do Luciano. Pode ser que não tenha tanta intensidade, mas dentro da área é complicado. E o São Paulo ali converte o pênalti, vence em casa e para uma situação de derrota nessa rodada estaria na zona de rebaixamento, o São Paulo salta ali para a 11ª posição. Vitória importante para o São Paulo, que vinha com muita dificuldade para vencer no campeonato, mas para mim foi uma partida muito condicionada pela arbitragem, né? Além de não ter sido pênalti, na minha opinião, acho que o Pablo Maia ali no primeiro tempo, salvo engano, merecia ter sido expulso. Fez uma partida muito ruim, né? O Pablo Maia tá voltando de lesão, é claro. Errou no gol do Grêmio e para mim fez a falta que deveria ter gerado a expulsão dele. Mas, de qualquer forma, a situação do Grêmio, falando um pouco do Grêmio, é muito preocupante, né? Tem um elenco, na minha visão, até que ok. Tinha contratado um bom técnico, porém, agora com o Mano Menezes, eu não acho que o Grêmio vai ter chances de fazer grandes campanhas, seja na Sul-Americana, seja no Campeonato Brasileiro. É verdade que com o técnico anterior já tinha. O Grêmio já vinha enfrentando muita dificuldade, porém não acho que o Mano Menezes seja o salvador da pátria. E também não acho que o Grêmio tem elenco para brigar lá embaixo. Acho que tem um elenco para jogar um futebol melhor e não é isso que acontece. Contra o Santos mesmo, na derrota, o Grêmio foi inferior. Agora contra o São Paulo, é um jogo difícil, é verdade, mas novamente o Grêmio sendo inferior. Então tem que ligar o sinal de alerta pro Grêmio, porque se não abrir o olho, vai brigar para não cair. Cara, eu gostei do jogo do São Paulo também. Essa arrancada no segundo tempo foi muito positiva, né? Saiu atrás do resultado, mas um São Paulo que até comentava nos últimos episódios, praticamente tinha dois times, um time que jogava muito bem na Libertadores, é, já está classificado, como a gente até citou os jogos, né, do Palmeiras, é outro clube paulista que já está classificado para as oitavas, mas ainda disputa ali na última rodada a questão da liderança, primeira posição. Mas é um time que joga muito bem, muito organizado na Libertadores e sofria demais no brasileiro. E, e contra o Grêmio não foi diferente, mas teve uma arrancada importante ali no segundo tempo, principalmente. O São Paulo fez um excelente resultado, né? A vitória que o clube precisava para sair daquela situação incômoda. Agora, vale ressaltar que o jogo foi muito fraco, né? Das duas equipes, um jogo bem fraco. Não gostei da postura do São Paulo. Não sei se está faltando, lógico, está faltando lucro, faltando alguns jogadores, mas não gostei do jogo do São Paulo. Achei um jogo bem pobre. E o Grêmio, meu Deus, um dos piores times aí do campeonato, cara. Até agora, assim, não encaixou. Não consegui ver o Grêmio trocar 4 passes contra o São Paulo. Não conseguia fazer uma jogada sequer. Não sei até que ponto vale a pena é, o Grêmio insistir com o Mano. Eu sei que ele chegou há pouco tempo, não teve, mas o time não tem evolução nenhuma até agora. Então, não sei.
Não sei até que ponto o Grêmio vai conseguir sair dessa situação. Porque até agora o futebol apresentado muito fraco. Esse jogo contra o São Paulo foi muito ruim. No primeiro tempo acharam um gol. Essa é a verdade, num contra-ataque, uma bola perdida no meio do campo. E o São Paulo até conseguiu um empate, né? Logo no comecinho do segundo tempo. E esse pênalti duvidoso, né? É, é um pênalti tão complicado que na primeira vez que eu vi, eu falei, não foi pênalti. A segunda vez que eu vi, eu falei, ah, foi. Depois eu vi um lance por trás da câmera, não foi nada. Então, não sei dizer até agora se foi pênalti ou não foi pênalti. Porque o toque é muito fraco, ele não tem força suficiente para derrubar o Luciano. E o Luciano se aproveita do toque. Então, não sei até que ponto isso é pênalti, isso é uma cavada de pênalti. Se é um pênalti cavado, então ficou bem difícil de decifrar isso aí. Eu acho que faltou, sei lá, mais convicção pro árbitro. Ele deu fora da área, apontou, depois apontou pra dentro, ele voltou. E não sabia nem o que ele estava fazendo, o juiz. Então foi uma confusão, um árbitro perdido. Não gostei dessa arbitragem também. Mas o que valeu esse jogo foi os 3 pontos pro Tricolor. E o Zubeldia vem calando a nossa boca, né? A gente discutiu uns 3, 4 episódios atrás, que era até aquele jogo antes do Santos, que será que o Zubeldia vai se manter no cargo? Tá balançando, mas ele conseguiu dar uma boa estruturada no time. A visão de fora que a gente tem, né? O time está muito fechado com ele, tem uma boa adaptação com a molecada, com o Luca, que chegou na Libertadores, né, nos minutos finais, fez o gol que levou a classificação do São Paulo, no empate contra o Alianza Lima. Então ele está testando a molecada, o Lucas Ferreira, que já vem jogando alguns jogos. Estou gostando, mudou minha visão e espero que encaixe aí, porque São Paulo não tem um elenco, na minha opinião, para ser rebaixado. Um elenco ali para disputa de meio de tabela, tentar buscar uma classificação, uma Libertadores, uma Sul-Americana. E aqueles empates enganavam muito, né? Porque não estávamos perdendo, mas quando víamos na classificação, estávamos com 7 pontos, 8 pontos. Então, que bom que ligou o sinal de alerta. Vitória em casa importante para o São Paulo para a sequência do campeonato. Tivemos um clássico carioca nesse último final de semana entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo enfrentando ali o atual campeão brasileiro, né? Que vem oscilando demais. Um jogo 0-0, o Flamengo ficou a 4 pontos do Palmeiras. A próxima rodada do Flamengo é contra o Palmeiras. O Flamengo que vem numa situação bem complicada também na Libertadores, que precisa vencer os jogos que faltam para se classificar, então depende só de si, não está com a classificação definida ainda. E o Felipe Luiz, nesse clássico agora, não mostrou tanta eficiência. O Flamengo que também contra o Vasco, que é outro clássico carioca, outro 0-0, ou seja, não vem encantando aí, a não ser aquele jogo que foi contra o Corinthians, na minha opinião, foi o melhor jogo do Flamengo nesse brasileiro. O time não vem encantando, mostrando bom futebol e vive uma situação muito delicada, podendo ser até eliminado na Libertadores caso não vença. Bem complicado o momento do Felipe Luiz. Mais um tropeço do Flamengo, né? Agora vê o Palmeiras a 4 pontos de distância na liderança do campeonato. E foi um jogo muito ruim, né? O Botafogo, na minha opinião, foi superior. Parece que o Rafael Paiva encontrou um time mesmo para esse Botafogo. E do lado do Flamengo, cara, claro, jogar sem talvez um dos seus principais jogadores, que é o Arrascaeta, faz muita falta. Porém, pelo elenco que o Flamengo tem, poderia estar entregando um pouco mais, né? Nesse jogo, especificamente, poupou a Arrascaeta por conta da Libertadores, mas o Flamengo tem elenco para repor a saída do Arrascaeta. Para mim, o destaque negativo dessa partida foi o Cebolinha, porque tecnicamente é um jogador muito bom, porém o reserva dele, que é o Michael, entrega muito mais para o time. Defensivamente, o Cebolinha entrega quase nada, não volta para marcar, parece que é um jogador que é preguiçoso, sabe? E o Michael, apesar de não ter uma técnica refinada, não ser um gênio, porém ele se entrega no jogo, e eu acho que essa falta de entrega do Cebolinha fez muita diferença ontem no Clássico. E agora o Flamengo tem que mirar suas forças para a Libertadores. Poupou a Arrascaeta por conta disso, precisa de uma vitória para se classificar,
e no próximo jogo contra o Palmeiras já no Brasileiro é ganhar ou ganhar para tirar essa vantagem que o Clube Alviverde conquistou. E esse jogo do Flamengo foi muito fraco, né? Os dois times muito mal, tanto o Flamengo quanto o Botafogo. Um clássico, todo mundo esperava grandes coisas, né? Claro que quando anunciaram as escalações, a gente já imaginava que seria um jogo diferente, porque o Flamengo sem Gerson, sem Arrascaeta, complica muito, né? Então perde toda a criatividade do meio do campo. E o Botafogo também, sem Savarino, sem boas opções de ataque, sem a dupla de zaga. Perde muito também o Botafogo, né? Então foi um clássico para 0 a 0 mesmo. Por mais que o Botafogo jogou um pouquinho melhor, mas também não criou tantas chances assim, não, de gols. Então acho que esse empate acabou sendo justo, mas deixa o Flamengo longe da briga pelo título, né? Deixa 4 pontos, né? Claro que tem um confronto direto na próxima rodada, né? Mas o Palmeiras eu acho que é favorito para esse jogo. Apesar de o Flamengo ter todos esses grandes craques, jogadores, né? Mas tá com um pouquinho de dificuldades, né? E agora o Felipe Luiz, né? Primeiros resultados ruins, assim, né? Do Flamengo nesse começo de trabalho do Felipe Luiz como técnico, né? É a primeira vez que ele enfrenta umas oscilações, então vamos ver, né? E o Flamengo sempre tem aquela sombra, né, para qualquer treinador que pise lá de Jorge Jesus, né? E ele tá livre no mercado, então eu não acredito em uma troca, alguma coisa assim do tipo, mas fica aquela aura, né, de será? Felipe, Jorge Jesus solta aí, Felipe Luiz. Mas no geral, o torcedor do Flamengo segue contente com o treinador com o trabalho do Felipe Luiz. E Ti, conta pra nós aí quais foram os últimos confrontos dessa nona rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos mais alguns confrontos, né? O clássico mineiro, né? Galo e Cruzeiro, terminou empatado, 0 a 0, um jogo recheado de polêmicas. Cruzeiro reclama de um pênalti, de uma não expulsão. O curioso desse jogo foi que a comissão técnica do Cruzeiro chamou o Atlético de time pequeno. Um integrante falou que não tem rival em Minas, que eles jogaram só pela defesa e que. Curioso isso, né? E são portugueses, né? Eles são muito honestos, assim, na hora de falar, né? Modo sincerão ativo ali no clássico de Minas, viu? É, E exatamente. em questão de polêmica, o que não está sendo polêmico nesse Campeonato Brasileiro, né? Pelo amor de Deus. Verdade. Tivemos também um empate de Fluminense e Juventude, 1 a 1 em Caxias. Internacional e Mirassol empataram no Rio Grande do Sul, resultado ruim pro Inter, né? 1 a 1. E a boa campanha do Mirassol até aqui, né? Muita gente esperava ele na posição lá com o Santos, com o Sport, e o Mirassol tá se saindo bem até agora. Tivemos a vitória do Vasco contra o Fortaleza, também surpreendente, né? 3 a 0, 2 gols do Pirata, Marinho expulso, Coutinho expulso. Um show de polêmicas esse jogo também. Será que já dá para falar que é o dinizismo? O dinizismo voltou, o Fernando Diniz volta para o comando do Vasco e com uma bela iniciativa, 3 a 0 em cima do Vojvoda, que tem um bom elenco no time do Fortaleza. Hein? O Vasco jogou muito bem esse jogo. Vamos ver, né? Dá um ânimo pra torcida do Vasco, né? Que tá precisando, né? O Vasco vem de campanhas horríveis, né? Então dá um alento pra torcida. Tivemos outro clássico também, o Bahia venceu o Vitória. 2 a 1 em casa. Os gols do Eric Pulga, né? Que tá jogando muito bem esse atacante. Tá saindo muito bem no Bahia. E também tivemos duas expulsões, né? Então, Renato, o Jean Lucas expulso pelo Bahia com 4 minutos de jogo. Já foi expulso. E o PP expulso pelo lado do Vitória. É uma baita vitória do Bahia, né? Não só para animar ali, que é um clássico movimentadíssimo no Nordeste, mas que o Bahia precisa se animar, até porque o clube só depende dele, uma vitória em cima do Internacional para se classificar, né? Então, ainda tem a Copa do Brasil, tem um jogo de brasileiro que é contra o Grêmio e depois tem a Libertadores no final do mês. Então, o Bahia precisaria se animar para poder garantir essa classificação importante e histórica para avançar para as oitavas da Libertadores.
E para fechar a rodada, tivemos o Ceará vencendo o Sport por 2-0. Mais uma derrota do Sport, mais um resultado ruim e a lanterna do campeonato. E o Ceará, pelo contrário, vem subindo cada vez mais. Lucas Mugni e Galeano marcaram para o Ceará. Rodada movimentada, muitos clássicos, tivemos clássico paulista, clássico baiano, clássico carioca, que isso, hein? Movimentado. Próxima rodada agora teremos os jogos de volta da Copa do Brasil. E falando de um jogo importante, como a gente citou durante o episódio, vamos ficar de olho entre Palmeiras e Flamengo, que vai decidir ali, né, as pontuações entre primeiro e segundo colocado, e Santos e Vitória. Vitória atualmente está ali em cima da zona de rebaixamento e o Santos afundado. Será que o Santos vai buscar ali se reerguer contra o Vitória, jogando fora de casa? Bom, vamos ficar de olho. É isso, pessoal. Agradeço muito por você ter nos escutado até este momento. Deixe seu comentário. Se a gente esqueceu alguma coisa, deixou passar batido aí. Informação importante dessa última rodada. Sigam a gente no Instagram, @ViradaDeJogoPDC. Estamos atualizando ali com todas as informações. Temos atualizações e informações importantes sobre a CBF também, movimentadíssima ali. Vai ter eleição, novo presidente, Edinaldo não vai voltar. Enfim, sigam a gente lá para a gente debater e trazer esse assunto aqui para o episódio também. É isso, pessoal. Muito obrigado e falou!